Relacionamento não pode ser via de mão dupla o tempo todo, dar e receber. Essa maneira gera frustração, peso emocional, fardos, medos e ainda conflita com a nossa essência espiritual e o nosso lado animal, que é o instinto. O que é a essência espiritual? Só para você entender. Todos nós, a gente tem, nós somos, não sei a tua religião, o teu lado espiritual, mas eu acho que você deve ter uma compreensão de que você não é só essa pele, né? Esse corpo aqui. Então você tem uma essência espiritual. A tua essência espiritual, normalmente, ela tem o que em princípio? Liberdade. Então, toda vez que você vai contra essa liberdade do ser humano, aí eu explico isso dentro dos relacionamentos poligâmico e monogâmico, onde que monogâmica é quando você escolhe ter só um parceiro e seguir na vida com ele, e o poligâmico é quando você não tem só um parceiro, que você é, vamos dizer assim, o solteiro da vida. Esse solteiro da vida ele está em contato muito maior com o lado espiritual de essência dele. Quando você escolhe entrar num relacionamento que a gente chama de monogâmico, nesse momento tem um pedaço disso tudo teu que você tem que abrir mão, que é para estar com o outro. Eu vou colocar entre parênteses esse negócio de dar um pedaço disso tudo, tá? Porque quando você desenvolve o teu próprio eu dentro de um relacionamento, isso não perde. E a maioria das pessoas, quando estão nos relacionamentos, de certa maneira, vai saber lá o tipo de espiritualidade que tem, o tipo de autoconhecimento, ou o tipo de religiosidade que tem, a pessoa ignora esse tipo de coisa porque ela não tem conhecimento de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu destino, sabe? As pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Isso aqui que eu estou fazendo aqui hoje para vocês não é só de casal, é para você, para a tua vida, para a tua evolução. Então, quando você tem isso tudo dentro de você, dentro de um relacionamento, você não apaga isso tudo. Então, quando eu coloco aqui que você vai contra a tua espiritualidade, significa que quando você deixa de ter uma certa liberdade que tem a ver com o teu lado espiritual, você sufoca o teu lado espiritual. E aí você entra em conflito com algo maior dentro de você. Automaticamente, vou colocar aqui, ó, tem o nosso lado animal, que é o nosso instinto. Ou seja, eu não sei se você sabe ou não, mas você é um animal entre 4.300 espécies que existem. Essa é a verdade, nós todos somos animais, nós temos um lado bicho, um lado animal. Se você não entender do cérebro, como é que funciona o nosso cérebro, como é que a gente pensa, o nosso lado instintivo, essa coisa sexual, sabe, da reprodução, se você não entender essa coisa toda, como é que você vai entender de relacionamento? Entende? Você tem um lado bicho, sabe? Você tem que comer, você tem que fazer xixi, você tem que fazer cocô, isso aqui é o nosso lado animal, entendeu? Todo bicho faz isso. Então, quando você tem uma compreensão desse lado assim, você começa a entender de hormônio, de sistema nervoso, você começa a entender de certas coisas, automaticamente você tem uma compreensão maior de si, você entende como que eu sou, como é que eu tenho que agir por instinto, o que é instinto, o que é o meu programa mental, ou como é que eu penso. Sabe, quando você vai contra o teu lado animal, você deixa de vivenciar aquilo que é de essência animal. É simples, aqui entra poligamia e monogamia. Isso aqui é outra aula que eu explico, não está nem aqui dentro desse conteúdo. Então, quando você vive num relacionamento que é essa coisa do dar e receber o tempo todo, de certa maneira você já entra numa frustração. Aí vem aquelas meninas que falam assim, poxa, eu não sei se eu vou conseguir casar, eu estou nervosa demais, eu não sei se eu vou dar conta do meu marido, vai que a gente se separe e tal. Ou seja, você já tem um problema antes mesmo de começar, que isso tem tudo a ver com aquela história de antes, que é a questão dos estereótipos que as pessoas criam, a sociedade cria, né, para vender, porque é um mercado bilionário que existe, os casamentos, relacionamentos, ok? E quando você não tem a compreensão dessa dinâmica na tua vida, você vive preso a esse tipo de coisa. Então você acha que tem que estar sempre dando e recebendo dentro dos relacionamentos. Claro que isso tem que acontecer, mas não pode ser assim, dessa maneira que a gente vive hoje. Infelizmente, desse jeito não dá, você fica num fardo tremendo. Então, isso está conflitando demais. Relacionamento funciona melhor sendo uma via de mão única, ou seja, o casal só vai. O casal anda juntos, lado a lado. É uma parceria, mesmo casado, na igreja, no civil, ok? Um estar junto amoroso e compreensivo dentro de uma jornada. O que é essa jornada, Gregório? O que vocês acham que é?
Que jornada é essa? Você nasceu aqui num pontinho. Vai trilhar. E aqui no outro pontinho, o que acontece? Morto. Você vai morrer. Você sabe disso, né? Então assim, você morre, o parceiro morre, tua mãe morre, teu filho morre, eu morro. Todos nós vamos morrer. A jornada da vida. Então tem muitas pessoas que não enxergam essa jornada da vida. E quando casa, ela vê o outro como uma propriedade. Sabe? Casou, acho que comprou a pessoa no supermercado, que pode falar o que quer, desabafar do jeito que quer, sabe? Esculachar, agir do jeito que pensa. Gente, isso aqui é uma jornada de vida. Você nasceu um dia, tu vai morrer. O que você faz aqui no meio tem consequência. Então, quando você cria dentro de você essa aliança com a outra pessoa, você respeita ela em primeiro lugar como um ser humano, como um ser espiritual. Então você vai entender que se ela está na tua vida, você pode trilhar um caminho junto com ela sem peso, sem fardo. Aí que está o grande segredo das coisas também. Não precisa de promessas, não precisa de obrigações e nem juras de amor. Essa é a real. A maioria das pessoas que fazem promessas nos casamentos, que diz lá que eu juro isso, eu juro aquilo, eu juro... Gente, olha as estatísticas. Você jura uma coisa hoje, daqui um mês tu muda de ideia. Entende? Você não consegue ser verdadeiro quando não tem uma visão ampla da vida. Desculpa se eu estou atingindo algum valor teu, mas no mundo que eu vivo, que é o mundo real, que é o mundo da terapia, e que eu vejo sofrimento e mais sofrimento, porque assim, o meu consultório, as pessoas não vêm aqui feliz da vida para pagar uma consulta comigo e dar risada. Então assim, eu vejo a tristeza das pessoas reais e que dentro da sociedade elas demonstram uma felicidade tremenda na família e tal, para os amigos, mas na realidade não estão bem. E quando se separa tem aquele trauma, aquela coisa pesada, 10 anos, 15 anos junto, aquilo ali é traumatizante. As pessoas não têm mais coragem de querer ter um relacionamento por medo daquilo. Então, assim, eu lido com a vida real, eu entendo do que eu estou falando. Então, muitas vezes vai acontecer de você ficar só na tua ilusão, achando que as coisas é de um jeito que te ensinaram, até que aconteça um problema na tua vida que faça com que você simplesmente perceba que aquela promessa que você fez, aquelas obrigações, aqueles votos e tudo mais, eles vão por água abaixo. Teve gente que falou agora no Covid aqui que o Covid matou o amor. Gente, que bobagem. O Covid não matou o amor. O que o Covid fez foi colocar as pessoas dentro de casa para elas conviver de verdade e elas começaram a se separar. Eu não tenho a estatística aqui, mas em 2021 bateu todos os recordes de separação. Essa é a verdade, porque as pessoas começaram a conviver dentro de casa junto, não sabem conviver, vão se matar, vão brigar, não interessa se está casado ou não está. Um nós saudável pressupõe 2 eus plenos. Um nós saudável pressupõe 2 eus plenos. Olha que frase mais linda. Para um nós estar saudável, os dois têm que estar bem, senão não tem nós saudável. Tá bom? Eu vou passar aqui mais adiante. O meu tempo está correndo pra caramba aqui. Gente, eu não sei se você está cansado ou não, mas eu já estou vendo que eu vou ter que deixar um tempo aí para vocês ver essa aula depois. Eu vou mandar para vocês sim, tá? Mas fica até o final que eu vou passar para vocês depois sobre o casal do futuro. Vou apresentar para vocês aqui uma coisa muito show de bola, muito bacana. Tem umas surpresas aí, tá?